Olá, meu nome é Tiago, eu sou professor da Escola de Música da UFRN. Eu estou aqui com Larissa Guedes e Leandro Pequeno. Nós somos membros do grupo de pesquisa Música em Múltiplos Contextos, chamado de GPMUC, e nós vamos apresentar hoje o nosso trabalho intitulado A Etnomusicologia no Nordeste Brasileiro, um estudo sobre iniciativas da área em cursos superiores. Bem, esse trabalho ele vem a partir da constatação de alguns elementos com relação à etnomusicologia no país, né? A partir de uma obra intitulada Etnomusicologia no Brasil, nós percebemos, com base nas constatações desse livro, né, um livro da professora Angela Lunin e da Rosângela Pereira Tugni, alguns elementos que mostram que há uma presença considerável de etnomusicólogos e etnomusicólogas em cursos do país. Então, isso se dá aos caminhos de formação inicial desses profissionais, né, dessas profissionais, e que marcam uma série de demandas e de possibilidades de atuação, inclusive profissionais, para essas pessoas no espaço do país. E isso é concatenado com a expansão dos cursos superiores de música. Então, de alguns anos para cá, nós temos tido um aumento significativo do número de cursos superiores no nosso país, em música e, em sua grande maioria, licenciatura. É bastante interessante porque é perceptível o fato de que muitos desses professores e professoras contratados, sobretudo em cursos de interiores, né, em cidades que não são capitais, acabam sendo também etnomusicólogos ou etnomusicólogas. Né? Muitas vagas, inclusive, são abertas especificamente para esses profissionais. O que acontece, então, é que nessa expansão abrem-se novas demandas de atuação profissional, né? Novas ou consolidam-se demandas já existentes de atuação profissional, e muitos dessas universidades, desses cursos, né, eles não possuem uma estrutura totalmente parecida com o contexto de origem, no que diz respeito, por exemplo, à existência de uma tradição forte de pesquisa atrelada a programas de pós-graduação, que nós podemos considerar aqui como um dos principais contextos de formação inicial de etnomusicólogos e etnomusicólogas no nosso país. Então, entendemos que, a partir daí, abre-se um outro tipo de demanda para trabalho desses profissionais. Com base nessa ideia de que esses professores e professoras com formação em etnomusicologia vão trabalhar em contextos que trazem novas demandas, novos desafios, né? Nós buscamos, então, delinear esta pesquisa, que teve por objetivo geral investigar as iniciativas que marcam a presença da etnomusicologia em universidades públicas do Nordeste brasileiro, mas com graduação em música, mas também sem programa de pós-graduação na área. Então, a nossa intenção foi basicamente investigar essa situação profissional nas quais esses profissionais se inserem. Então, para falar sobre esse assunto, nós nos amparamos em bibliografias que abordam uma temática bastante interessante, porque ela é recorrente no nosso campo, mas não necessariamente tão recorrente quando o assunto é a formação de etnomusicólogos e ou etnomusicólogas. Né? A primeira referência importante para se dizer sobre entre aspas, uma pedagogia ou pedagogias da etnomusicologia ou transmissão de etnomusicologia no âmbito da academia, estaria o livro Experiencing Ethnomusicology, da professora Simone Krieger, republicado em 2016, que mostra exatamente, a partir de experiências no Reino Unido, como o ensino de etnomusicologia na academia é delineado. Então, a partir daí, ela apresenta uma série de elementos do ponto de vista da etnomusicologia enquanto um elemento, um campo, uma parte do campo da musicologia, e a partir do seu olhar analítico, teórico, mas, por outro lado, também o desenvolvimento acadêmico a partir da consideração da música como cultura e as ações que são delineadas a partir dessas constatações. A professora Simone Krieger também foi quem elaborou, né, quem editou um número em 2009 da World of Music, chamado de Etnomusicologia na Academia,
E esse livro, especificamente, ele tem várias contribuições que mostram diferentes caminhos acadêmicos da etnomusicologia em vários países. Por exemplo, o Aaron Korn, que mostrou no seu artigo um trabalho bastante profícuo em termos de convivência com as comunidades e de etnomusicologia participativa. Petersen, que fala dos desafios de se ensinar música de matriz africana na África do Sul, né? Entre outros e outras autoras que abordam essas questões, né? Ah, e também, então, por último, a gente tem o Ted Solis, que publicou um livro chamado Performing Ethnomusicology, que aborda exatamente os cursos de música, ou os cursos que treinam, vamos dizer assim, etnomusicólogos e etnomusicólogas, com base na ideia de bimusicalidade, na tradição de Mantelhood também. Então, esse panorama teórico, ele deu o nosso embasamento para esta pesquisa. Então, pessoal, para a gente conseguir os dados iniciais para a pesquisa, a gente teve acesso a uma plataforma, EMEC, utilizando os descritores música licenciatura, música bacharelado, regência, composição e música popular. Assim, a gente obteve um resultado de 18 universidades que tinham ali 37 cursos, né, distintos entre bacharelado, licenciatura, bacharelado que tinha instrumento, composição, regência, e ainda também cursos de música popular. E considerando, assim, a gente considerou o PPC desses cursos e o corpo docente também, né, acabou que a gente fez uma filtragem e esse número de universidades passou para 18. E alguns estados aqui do Nordeste, eles acabaram ficando de fora por não ter nenhuma universidade que se enquadrava ali dentro do escopo do nosso projeto. Algumas possuíam, né, programas de pós-graduação, isso já cortou essas universidades, e outras não apresentavam um corpo docente, né, que se encaixava nessa nossa definição aí da população. Então, agora, falando um pouco mais dos gráficos, né, dessas universidades, a gente tem mais ou menos essas universidades aí que participaram do nosso projeto, com destaque aí o FRB, que foi a que teve mais, digamos assim, professores que a gente pôde entrevistar e que serviram, né, para a nossa pesquisa. Mas todas essas outras aí, que estão no gráfico, elas participaram e a proporção do tamanho é igual ao número de professores que haviam na pesquisa. Beleza. A metodologia, a gente fez uma entrevista, né, com esses professores que iam se enquadrando dentro da nossa do escopo da pesquisa, e a gente utilizou um software, né, chamado Skype, onde possibilitou a gravação dessas entrevistas. E eram entrevistas, né, semi-estruturadas, e a partir da necessidade iam se incluindo perguntas novas ou retirando algumas perguntas que os professores já tinham deixado claras em respostas anteriores. Mas, paralelo a isso, a gente também fez um levantamento bibliográfico, que foi apresentado até anteriormente, e isso serviu, né, também para fundamentar muito do que a gente vinha falando. E, depois de todo esse processo, a gente teve um árduo processo de transcrições, onde a gente transcreveu todas as 19 entrevistas desses 19 professores que participaram, culminando numa análise discursiva, onde a gente pôde colher, definir assim mais ou menos os nossos dados dentro dessas análises, dessas transcrições. Os resultados de discussões eles são dispostos em 4 campos temático-analíticos. O primeiro deles está relacionado à importância da etnomusicologia nos cursos estudados. Os professores eles veem a etnomusicologia como essencial e isso se materializa na presença das disciplinas e na contratação dos professores dentro desses cursos, né? A maioria dos cursos estudados são licenciaturas, então tem um caminho formativo maior, que é a formação de professores. Então, a etnomusicologia é importante dentro do curso, mas de maneira limitada, porque traz essa relação da etnomusicologia com a educação musical. O segundo ponto é a transversalização da etnomusicologia em atividades de ensino.
e ela está relacionada ao atendimento das demandas específicas dos cursos abordados, e ela traz uma posição a esse currículo pesado da música tradicional europeia. Muito embora ela tenha pouco impacto frente às demandas comuns. Isso fica claro na fala dos entrevistados, porque eles enxergam esse olhar transversal dentro dos cursos, e eles acreditam que essas 2 ou 3 disciplinas, geralmente de 30 horas, é suficiente para atender essas demandas presentes no curso. O terceiro ponto é a transversalização e a disciplinarização da etnomusicologia em iniciativas de ensino, pesquisa e extensão. Então, na maioria dos casos, não há uma abordagem específica de ensino, pesquisa e extensão. Os grupos de pesquisa eles geralmente são genéricos, e uma situação bastante comum também é a orientação de TCCs. Muitos alunos eles procuram esses professores formados em etnomusicologia para orientar suas monografias, e são temáticas recorrentes que esses alunos buscam para seus TCCs. O terceiro ponto é a continuidade dos estudos dos entrevistados no campo da etnomusicologia. Daí a gente traz um dado da Delben, que ela fala que as pesquisas se encerram no âmbito do doutorado. E os professores eles tendem a se dedicar às atividades do curso de ensino e extensão. Então, voltando aos nossos dados, as atividades de extensão elas são voltadas para as habilidades dos docentes relacionada à performance ou à produção musical, nem sempre relacionada à etnomusicologia. E as atividades de ensino, elas são diversificadas e existem 2 desafios. O primeiro deles é relacionado à adaptação dos professores em relação aos alunos. Muitas vezes pela literatura que não é na língua nativa. E outro desafio é assumir outras disciplinas também voltadas para as suas outras áreas de atuação. A maioria dos professores, eles relatam que não prosseguem com os estudos mais atuais. Estão preocupados, entre aspas, com a formação dos professores. Outro dado bastante comum também é a vivência nas disciplinas, porque os professores eles tendem a trazer esse lado prático da etnomusicologia com o que eles chamam de mini pesquisas de campo. Ok, então, como considerações finais, entendendo essa transversalização grande da etnomusicologia nos cursos de graduação em música no Nordeste, atreladas à sua presença em cursos de graduação na modalidade de licenciatura, na grande maioria das vezes, né, e nas necessidades e demandas e desafios que aparecem a partir daí, a gente entende que temos uma configuração bastante complexa da etnomusicologia, que, apesar de ter uma grande força, um grande peso em cima desse olhar transversal, com pesquisas não longitudinais, né, ou seja, com pesquisas espaçadas e com publicações e resultados muito tópicos, né, nós não temos, apesar dessa grande presença desse perfil, nós também temos alguns casos de grupos de pesquisas bastante voltados para a etnomusicologia. Né? Eu acho que 2 casos dignos de nota, com essa característica mais disciplinar, ainda que interdisciplinar em certa medida, seria na UFRB e também dentro da Universidade Federal do Cariri. Então, esses 2 casos são bem interessantes e bem paradigmáticos frente a esse perfil que a gente delineou na nossa apresentação aqui. Né? Reconhece-se, de qualquer forma, a importância da etnomusicologia nesses lugares, mas, como eu disse, ela aparece sempre de forma transversal e, em certa medida, parcial no que diz respeito ao motivo maior da existência desses cursos, que é, na maioria dos casos, a formação de professores. E isso demanda dessas pessoas, apesar da importância da etnomusicologia e dessas abordagens transversais, às vezes outras capacidades, outras competências desses docentes, dessas docentes, e isso, apesar de trazer a importância da etnomusicologia, a centralidade do pesquisador, da pesquisadora, que são reconhecidos pelos alunos, que são reconhecidos pelos professores, desafios no que diz respeito a essa totalidade que são os cursos em que eles estão inseridos. Aparece, então, como desafios
a necessidade de se compreender por que essas estruturas estão sendo delineadas e como elas podem ser superadas se desejamos, se essas pessoas entrevistadas desejam, em certa medida, a continuidade, né, ou um ecossistema mais consolidado de pesquisa no nosso campo, numa perspectiva disciplinar, ou pelo menos tendo a etnomusicologia como base. Isso para beneficiar as pessoas, as demandas de pesquisa desses lugares e os docentes, e pesquisadores e pesquisadoras que estão envolvidos nesse processo. E, além disso, isso também seja novos caminhos para a gente enxergar essa configuração e estrutura da etnomusicologia no Brasil, o que provavelmente envolve o desenvolvimento de redes institucionais de pesquisa e a atuação dos nossos órgãos de representação, ou para ser melhor, para dizer melhor, as nossas associações que representam a área, no que diz respeito à melhor comunicação, não só nos eventos, entre esses pesquisadores, para consolidar o trabalho desses etnomusicólogos e etnomusicólogas frente a esses desafios que nós trouxemos aqui. Então, nós temos agora as referências do nosso trabalho. Aliás, primeiro, isso, as nossas mídias sociais, né? Nós temos um Gmail e o Instagram, que vocês podem seguir, tá? Temos agora as referências do nosso trabalho. E muito obrigado.